Então, todo mundo sabe aí onde conseguir as nossas lives? YouTube, né? Treinado para vender. Depois o Edinardo vai colocar lá no chat, lá embaixo. Ó. Então, nós estamos lá no... Quer entrar nas lives que você não viu? Quer dar uma recordada sobre o que nós já falamos? Exatamente, a última palestra. Geralmente a gente edita, faz na quarta, até sexta-feira, isso já está no YouTube. Então nós temos aí YouTube, né, treinado para vender, temos também o TikTok, temos também o Instagram, né? Então vocês podem acompanhar lá, nós temos alguma coisa, né? Que a gente coloca para você aí. Quem viu a frase que eu coloquei aí no grupão hoje? Quem viu a frase? Viu aí? Quem pode abrir o microfone e falar essa frase para mim? Não tem mudança sem constrangimento. Exatamente. Exato. Constrangimento e dor, né? Tinha um mestre que o meu diretor, ele falava, porra, Borel, é espasmo de crescimento. Toda vez que estiver doendo, você está crescendo, está acontecendo alguma coisa. Então, vamos falar sobre isso hoje. A gente quer crescer, mas não quer sair da comodidade. Para ter mudanças, tem que ter constrangimento, né? Quando você começou lá a ser alfabetizado, aí lá no fundamental era a tia. Aí você chega lá no médio, o professor fala para você, não sou sua tia, não sou seu tio. Aí você tinha uma professora, 4 matérias. Aí você sai de um lado e vai para 10 matérias no primeiro ano do médio. Né? Aí você fica doido, aí começa a doer. São mudanças da vida, né? Todo mundo tem essa mudança. Gente, autoestima. Vocês são bons de autoestima? A pergunta é, quem é bom de autoestima aí? Cara, eu sou bom, eu me acho. Eu sou igual aquela música do Ultraje Rigor. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Pensa no quem gosta de mim. Há um tempo atrás, eu estava falando com os corretores aqui no salão e depois só saiu um comentário assim, né? Quer dizer, a minha anteninha captou. O Borella se acha, né? Eu me acho mesmo, viu? Quem falou isso aí, o pessoal de Goiânia, eu acho que nem sei se essa pessoa que falou está aí com a gente ainda, na nossa equipe aqui de corretores house, mas fique tranquilo, tá? Eu me acho mesmo. A minha autoestima é top. Né? Quem não sabe, eu tenho 64 anos. E quando eu fui deixar esse bigode, eu cheguei para minha esposa e disse, meu amor, peguei a foto do Alok e mostrei para ela. O Alok estava com um bigode assim, bem grande. Aí ela disse assim, você acha que você tem 30 anos, né? Eu falei, pior é que eu acho. Eu acho que eu tenho 30 anos, me olho no espelho, não vejo velhice, né? Não paro na vaga de idoso, paro na vaga de 60 a mais. Idoso, não. Então, pessoal, como é que está a sua autoestima? E conversando há umas 3 semanas atrás, conversando com o Edinardo, ele falou, cara, achei um tema bacana, que é a autoestima. Falei, vamos falar sobre isso. Mas aí entrou o doutor Lalara, a Amanda também com a Eliane falou, né, na penúltima, sobre a questão dos scripts, né, abordagem. A Lara veio falando sobre a questão do patrimônio de afetação, né? Foi boa aquela... Gostaram, pessoal, daquela esclarecimento da doutora Lara? Patrimônio de afetação. Olha só que legal, você pode chegar para o seu cliente e falar para ele que ele tem a garantia de receber o produto. Isso vai dar para você, né, como diz, consistência na hora de fechar uma venda. Legal, vamos lá. Quais são esses hábitos que destroem a sua autoestima? O que é autoestima? Autoestima é como você se vê. Então eu vou fazer uma pergunta, vou ficar mudo por 10 segundos e quero que você responda para você mesmo. Como você se vê? Quem é você para você mesmo? O que você acha? O que o Borella acha dele mesmo? O que o Dinardo acha dele mesmo? 10 segundos agora, mudo, contando até 10. Responda para você.
10. Respondeu? Essa resposta vai saber como é que tá, vai te falar como é que tá a sua autoestima. Você se acha um cara legal, uma pessoa legal, uma mulher legal? Você se acha bonita? Homem, você se acha bonito? Como é que é? Como é que você se vê? Você vai num lugar e não tem problema de ficar, como diz, na frente. Quando você vai numa palestra, você senta na primeira cadeira ou senta na última, escondido? Como é que você se vê? Quando uma pessoa, né, quando você pode ser atual, mas pode ser passado, quando você teve o seu relacionamento, né, eu sei que tem muita gente comprometida, casado, solteiro, namorando, mas assim, quando você encontrou a pessoa amada, você falou, eu mereço coisa boa, ou você falou, não, qualquer um serve. Aí, mulher é assim, né? Qualquer um serve não, tá? Faz uma pesquisa, principalmente na conta bancária, viu? Atenção, mulher, se o seu homem não for provedor, dá uma balançada nele. Fala, meu, qual é? Não vou pagar a conta, não. Então, como é que está a sua autoestima? Eu tenho autoestima muito boa. E não foi sempre assim, tá? Hoje eu tenho autoestima, mas não foi sempre assim. Sou filho de pai e mãe. Meu pai era motorista, minha mãe professora, e nós somos 7 irmãos. Então, imagina uma casa com 7 irmãos, 4 homens, 3 mulheres. Primeiro, não tinha cueca, tá? Quer dizer, tinha cueca, mas não tinha a minha cueca. Todas as cuecas eram dos 4. Mais ou menos assim. Não tinha uma coisa para um só. Eu tenho uma irmã ainda, ela é muito crítica. Então, quanto mais ela me criticava, mais a minha estima, né, minha autoestima se desvalorizava. E foi assim, até que um dia, eu muito tímido, e a minha avó me deu um violão. E eu comecei a tocar violão, primeiro no quarto, sozinho. E um dia eu comecei a tocar na escola, na classe. E aí começou a juntar gente. Porque, olha, gente, mulheres, homens, eu não sei vocês, mas, cara, quem toca violão é rei. Qualquer lugar, você levou o violãozinho, a hora que você abre o violão, junta gente para te ver. Eu falei, olha, eu posso alguma coisa. De lá para cá, eu melhorei a minha autoestima. E quando eu fiz 16 anos, eu sou de cidade pequena, de interior, a minha amiga da minha irmã, a mais rica, a mais bonita, quis namorar comigo. Daí para frente, imagina a minha autoestima. Se a minha irmã falava que eu era feio, que eu era magrelo, imagina com 16 anos, pesando 60 quilos, só nariz e orelha. Eu não tinha um bigode bonito, não, tinha só umas penugинhas, né? E aí, a amiga mais bonita, mais linda, mais rica, quis namorar comigo, aí eu comecei a me achar. Mas assim, brincadeira à parte, como é que está a sua autoestima? Ó, esses sabotadores que a gente vai falar são hábitos que você não vê, mas que você tem e que acaba com a sua autoestima. A autoestima não depende só das pessoas de fora para acabar com ela, não, sabe? Aqueles valores internos que você tem pode acabar com a sua autoestima. Isso faz muita diferença, pessoal, quando você chega para atender um cliente com a postura. Você tem uma postura de especialista, o cara, ou você tem uma postura de coitadinho e que está ali pedindo favor para o cliente para ele assinar o contrato para você levar leitinho das crianças? Nós precisamos mudar isso, né? Então, nós pensamos o seguinte, olha o hábito 1, olha que legal. Gente, só falando para vocês, eu tenho uma missão na minha vida que eu descobri e que eu sempre reafirmo. Eu estou aqui com mais do que um colaborador da Realiza. Eu gostaria que vocês guardassem a minha missão, porque podem me cobrar, tá? Eu descobri a minha missão há uns anos atrás, fazendo um processo de coach de 1 ano, e a minha última sessão com o meu coach, com a minha coach, inclusive, que é a doutora Eliane Bertolucci, graças a Deus, super competente, não ganho nada, mas adoro ela, se vocês depois quiserem, ela é psicóloga, tá? Depois, se vocês quiserem procurar aí no Instagram, Eliane Bertolucci.
Ela é bacana, eu fiz esse processo de coach e na última sessão eu saí com a minha missão, que mudou a minha vida, né? Então a minha missão é conduzir pessoas para o sucesso e a felicidade, compartilhando experiência e dividindo resultados ou realizações. Então, olha só, eu quero que vocês melhorem a cada dia, para que eu possa conduzir vocês a chegar no final do mês, chegar no final do ano com resultados positivos. Mas vamos lá. Antes de ter sucesso, né, nós temos que equilibrar essa conquista. A nossa autoestima, tá, faz a diferença. Então, eu vou falar isso para vocês com a experiência de quem já quebrou 3 vezes, tá? Então tá aí, ó. Eu aprendi a levantar. Eu já quebrei. Já contei isso para vocês, tá? Eu já quebrei de ter só dinheiro para comprar macarrão com mortadela, nem mortadela, é salsicha mesmo. E extrato de tomate. Né? Como diz os mineiros, extrato de tomate. Então, eu quebrei. E quem me mandava verdura do interior era minha sogra. Minha primeira sogra, ela mandava as misturinhas, as verduras vinham do interior, quando vinha um cara. Então, eu já levantei, já quebrei 3 vezes. Então, eu vou contar histórias para você de como eu melhorei minha vida, mas eu estou preocupado que você também pode melhorar toda hora. Primeiro hábito, cara, o tal do deixa para lá. Deixa para lá. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. McDonald's, quem conhece? Mac Dia Feliz, conhece? Mac Dia Feliz, que a renda da venda do McLanche, o McLanche, não, é o hambúrguer, lá como é que é? O Dia Feliz, toda a venda do hambúrguer, do Big Mac, vai para instituições de caridade. E eu vou com meus 3 filhos para o McDonald's. Imagina Mac Dia Feliz em Goiânia. Tinha só 2 lojas em Goiânia na época. Eu peguei uma fila, gente. Quem já foi no dia de Mac com as crianças aí? Mac Dia Feliz. Me leva no McDonald's. Não. Pois é. Eu tive lá, Laís. Laís, cheguei lá, enfrentei uma fila quilométrica. Quando estava uma pessoa na minha frente, passa um cara, vai no balcão, fala com o atendente, entrega para ele uma nota lá de dinheiro e pede um sorvete. O cara larga de atender a pessoa que estava na minha frente, foi lá, pegou o casquinha para ele, entregou para ele e saiu. E eu vi exatamente quanto que ele deu, faltou algumas moedinhas para completar o sorvete. Quando chegou na minha vez, hoje não tem mais, você faz reclamação direta, mas antigamente na loja do McDonald's tinha um livro preto de reclamação. E eu disse assim, gerente, quem é? Sou eu. Traz o livro preto para mim, que eu vou fazer uma reclamação. Era a mesma coisa de você condenar o cara, né? Uma reclamação por escrito onde o supervisor ia ler. É igual uma ata, né? Igual assinar lá a visita quando você vai no velório, não tem um livrinho de assinatura? Tá, assinou lá, depois a família vai olhar quem teve lá. O gerente ia olhar naquele livro. Chamou o gerente, chegou, falou, esse cidadão aqui deixou alguém furar a fila, não sei se ele conhece, e ele pagou a menos, fiz a conta de quantos % dava o desconto, falei, e eu quero o mesmo desconto que ele deu para aquele cara. Gente, foi uma correria. Fiz as contas, fui atendido, fiz meu pedido. Não, o senhor não precisa pagar. Falei, vou pagar. Paguei, recebi e tal. Eu não deixo para lá. Moral da história, no fim das contas, eu acho que meus meninos ficaram comendo McDonald's 1 ano, porque eles trouxeram tanto voucher para eles, e eu morava assim bem pertinho do McDonald's, então eles comeram, mas eu não deixo para lá. Então, a tirania do deixa para lá, quando você chega lá e pede um cafezinho, você pede um café sem açúcar, o cara te entrega um café com açúcar. E você fala, deixa para lá, porque aí já fizeram mesmo. Gente, isso é um afronto à sua autoestima. Cada vez que você se cala em situações pequenas, o seu cérebro fala para você assim, você não vale nada mesmo, hein? Você aceita qualquer coisa. Estou falando para você brigar igual eu, não sou brigão mesmo. Agora eu melhorei um pouquinho, mas eu era muito brigão. Ainda sou.
Cheguei no supermercado grande em Goiânia, procurei a fila do preferencial, não tinha ninguém atendendo. Eu chamei a gerente, cadê a fila? Ah, ela foi no banheiro. Eu falei, pois é, quando ela for no banheiro, você entra no caixa dela e substitui. Porque eu tenho 60 mais, eu tenho meu direito, e você... Não, senhor, vou abrir agora para o senhor. Abriu o caixa e me atendeu. Eu não deixo para lá. É meu direito? É meu direito. Não deixe para lá. O seu cérebro, ele não sabe o que está acontecendo. E você pode, né, tá mandando um recado para você mesmo. Eu não valho nada. Não, eu valho e eu tenho os meus valores. Eu sei o que mereço. Anotaram aí, gente? Não deixa para lá. Com muita educação, com muita classe, né? Que eu sei que vocês todos têm muita classe, mas não deixa para lá, cara. Por que eu haveria de deixar? Né? Ah, não, eu estou na correria. Não. Volta ao meu pedido. Eu pedi uma água com gelo. Eu gosto muito de água. Eu não gosto muito de água, mas eu tenho que beber água. Então eu peço água com gelo e laranja. Isso não é normal. Geralmente vem água, gelo e limão. Eu falo, troca meu copo, eu não te pedi limão. A minha esposa fala, não, tudo bem. Eu falei, tudo bem não. Me dá meu copo, que eu não pedi. Eu estou pagando. Certo, pessoal? Então, não deixa para lá. Não deixe as pessoas fazer você de tapete. Né? Você merece. Você é filho do Criador. Você está no topo. Você é a imagem do Criador. Então você não pode sim, não receba menos. Receba integral. Legal? Próximo, a traição da autopromessa. Aí, cara, se alguém ficar prometendo para você, marca com você, e não vai. Marca a segunda vez, não vai. Na terceira você vai marcar com ele de volta? Vai ou não vai? Eu não marco. Então, se você marca consigo mesmo, o seu cérebro entende isso. Fala, não, esse cara não tem compromisso. Não tem compromisso comigo. A traição da palavra dada. Se você deu uma palavra para você, cumpra essa palavra. Então não dá. Não prometa que vai começar na academia amanhã. Para que você vai? E você não vai. E aí o que vai acontecer? Seu cérebro fala assim, você não vale mais nada mesmo, estou nem aí para você. Né? Então, olha, a traição da palavra dada a si mesmo, compromisso firmado, não faça. Se você não puder cumprir, não faça. Né? Você pode ser esse amigo seu, né? Que está quebrando promessa com você. Promete acordar cedo e ler um livro, não cumpre. Promete que vai começar na academia, não cumpre. Promete que vai emagrecer, não cumpre. Promete que vai visitar seu filho, não vai. Gente, tem a palavra, homem. Mulher, homem, tem a palavra. Palavra com você mesmo, não precisa ser com os outros, não. Quando você prometer as coisas para você mesmo, cara, quando você promete... Eu sou assim, eu sou difícil de prometer, mas depois que eu prometi, moço, para me tirar, em 2024 eu recebi um diagnóstico que eu estava com meu colesterol a 210. O normal é até 190, 170 ideal. E o médico me deu um remédio para colesterol. Eu falei, não vou tomar isso. Ele falou, você vai tomar, senão seu colesterol está muito alto. Falei, então eu vou tomar só até essa caixinha acabar, 3 meses. A partir desse dia eu não tomo mais meu colesterol. Ele falou assim, se você não fizer exercício físico, você vai ter que tomar. Eu falei, eu não vou tomar para fazer exercício físico. Dia 4 de janeiro de 2025 eu comecei na academia. Hoje eu mandei uma foto para você. Quem viu minha foto lá? Estava morto. Hoje eu fiz membros inferiores. Eu fiz aquele transponder e, rapaz, quase morri. Cheguei, aquela hora que eu passei aquela foto, eu estava morto. Mas eu falei comigo. Aí minha esposa, 5 horas da manhã eu levanto, porque para mim, estar na academia e estar aqui 8, 8 e meia, eu tenho que levantar às 5. Aí ela fala, você vai mesmo? Tá chovendo, tá fazendo frio, não acredito, tá escuro. Eu vou. Eu prometi para meu... Gente, a minha autoestima melhora cada dia que eu cumpro as promessas comigo mesmo. Então, não quebre.
Olha, a soma dessas pequenas traições destrói a confiança que você tem em si mesmo. É importante manter a palavra dada para você, ter consistência. Eu estou falando é de você, não estou falando do seu gerente, não estou falando da Realiza, não estou falando da sua equipe. Estou falando para você mesmo mudar. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Ser consistente com as promessas é fundamental para construir uma imagem positiva de si mesmo. Isso ajuda a criar um ciclo virtuoso de sucesso. Né? Leiam, atenção, leiam O Milagre da Manhã. Esse livro mudou minha vida. Quem nunca leu, leia. Gente, é muito bom, vocês vão mudar a forma de ver o mundo. Autovalorização, cuidar das suas promessas é uma forma de demonstrar amor próprio. Se eu prometi comigo mesmo, eu vou cumprir. Quando você se valoriza, é mais fácil. Quando você se valoriza, ninguém pisa em você. Bonzinho, todo mundo passa por cima. Quem já conhece um bonzinho aí? Ou quem é bonzinho? Todo mundo passa por cima de você. Doido, todo mundo tem medo. O corretor doidão, que você fala para ele, a pessoa doidona na família, todo mundo tem medo dela. Mas o bonzinho é tapete, é capacho. Então, se autovalorize, né? A soma dessas traições com você mesmo vai destruindo a sua autoconfiança. Próximo hábito, horrível, prisão da comparação. Putz, grilo, esse negócio é... Gente, misericórdia, Senhor. Eu sou o único no mundo. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho que tentar melhorar, visualizando, como diz, modelar alguém que eu admiro, né? Mas a prisão da comparação. Gente, sabe que armadilha é essa? Rede social. Você olha lá e vê as redes sociais. Constantemente a vida perfeita dos outros, que não é perfeita. Vocês viram esses últimos meses quantos influenciadores digitais, os top, presos, mexendo com jogos ilegais, pedofilia e etc. E muita gente segue esses caras. Que exemplo é esse, cara? Um cara que tem nos seus computadores, né, nos seus arquivos, imagem de crianças, né? Esse é seu ídolo? Você tem que se comparar com um cara desse? Então, aí você... gente, eu olho aqui nessa tela, cada um de vocês é diferente. Cada um tem um valor. Não vai chegar... deixa eu te falar, existem formas de corpo que são formas independentes. O meu corpo não vai ser igual o cara malhadão. Eu não vou conseguir ficar malhadão. Eu não vou me comparar. E eu não vou, né, cair nessa armadilha. Para de se comparar. Isso acaba com a sua autoestima. Porque você vai na academia, malha pra caramba, e chega em casa, né? O seu amigo tá lá, malhadão, tal, fazendo 300 abdominais, né? 200 barras. Eu não consigo fazer 3. E eu vou me comparar com ele? Não. Eu vou tentar ter alguém para me modelar. Eu gosto muito de modelar os meus ídolos, né? O escritor que eu prefiro, o coach que eu gosto, né? O cara da internet que eu gosto, eu tento modelar e ser como ele. Mas assim, eu não quero ser igual a ele. Eu tento me aproximar. Então, gente, cuida com isso, tá? O mundo, a promoção, a viagem, a família perfeita não é a sua. Não é a dele. A sua família é perfeita dentro das condições que você tem. Armadilha é perigosa, hein? Cuidado com esse veneno. Isso acaba com a sua autoestima. Ainda tem mais um? Não, é só isso. Então, não pode ficar aí. Olha só, pessoal, cuidado. Você não é ele, você é único. Seu DNA é único, seu rosto é único. Até o irmão gêmeo tem diferença, né? Não é igual.
Então, vamos parar com esse negócio de ficar se comparando, né? Vocês podem ser vocês mesmos. Fala aí, Dinardo. Pessoal, e até aproveitando o gancho aí da questão das redes sociais, até por questão de vivência, a grande maioria dessas pessoas que estão aí, os influenciadores, eles, muitas vezes, eles nem têm o resultado que eles mostram, eles fabricam, tá? Então, você tem um influenciador lá de milhões, que o cara faz uma postagem numa mansão com 3, 4 casas, o que acontece? O cara vai lá, gasta uma grana preta, aluga uma casa dentro de um condomínio fechado, vai numa locadora, aluga um Porsche, aluga uma Ferrari, faz um monte de coisa com aqueles carros, e aí ele cria uma condição para que vocês pensem que aquilo lá é resultado do cara, que aquilo lá é propriedade dele. Tá? E aí você começa a se basear achando que o cara está daquele jeito. O influenciador de saúde, né, o influenciador fitness, ele tem aquele resultado, mas o cara não é natural, o cara toma o tal do suco, né? Então o cara vai lá, toma uma série de anabolizantes, uma série de suplementação lá, não é nem suplementação é uma coisa legal de usar, mas toma alguns remédios, anabolizante de cavalo, uma porrada de coisa, e vem dizer para a gente que, se você pegar o meu plano, você vai ter aquele resultado que eu tenho. Mas a maioria dessas pessoas, eles pegam atalhos, entendeu? E aquele resultado que eles têm, muitas vezes são fabricados. Então, tomem cuidado aí com quem vocês seguem na rede social, porque, assim, a gente só publica a coisa boa e muitas vezes nem a coisa boa é. Eu falo muito com as pessoas que o marketing é o seguinte, é um dos poucos lugares onde você não precisa ser, você só precisa parecer. A partir do momento que você parece uma coisa e as pessoas acreditam, aí daí para frente, para você tirar vantagem disso, com aposta, com jogo ilegal, com rifa, vendendo solução que na verdade não é solução de nada, remédio que não resolve nada, tá facinho, tá? Então, é só essa observação aí, especificamente falando aí da internet e redes sociais. Então, pessoal, olha só, essa questão das redes sociais amplificam a insegurança. Olha, curioso, o Dinardo falou assim que eles fazem. Eu, geralmente, sábado à tarde ou feriado, eu estou pescando. Com certeza, é meu hobby, é onde eu destravo, e eu pesco, ao contrário de muitos, eu pesco sozinho. Vou para o Pesca e Solte e pesco sozinho. Então, olha só, geralmente, eu fico assistindo filme de pescaria. Minha esposa fala assim, pá, você só vê esse negócio de pescaria. Eu só penso em pescaria, fico comprando trailer no Mercado Livre, chega a Marília, chega as coisas aqui do Mercado Livre, a Marília, que é a nossa recepcionista, fala assim, para Borella, aposto que é coisa de pesca. É mesmo, com certeza eu compro e tal, gosto e tal. Aí eu assisto os vídeos dos caras indicando um local, né, um clube de pesca. Aí eu vou lá, não pego nada. E no vídeo dele, cara, mas ele pega. Você precisa de ver o tanto. Só que ele vai numa segunda ou terça onde não tem ninguém. E corta e edita tudo, né? Então, é a mesma coisa que esses caras fazem nas redes sociais. Eles editam, você acha que vai conseguir e não vai ter o resultado, se frustra, sua autoestima baixa, pode passar. E vai cada vez mais minando. Esse é o fato aí que eu quero falar do quarto hábito, é aquela frase que eu coloquei no grupão. Fuga do desconforto. Ei, para você ter crescimento, vai ter dor. Né? O nosso cérebro ele é muito inteligente, tá? Ele evita a dor. Toda vez que ele puder evitar a dor, ele evita. Então, ele é inteligente. Se tiver uma mudança, ele fala, mas vai doer, então deixa eu ficar quietinho aqui. Então, vocês precisam ter cuidado com as narrativas, né? Eu gosto muito de uma frase do Paulo Vieira, que fala o seguinte, qual a historinha que você está contando para justificar seu fracasso? É isso aí, fuga do desconforto. Ah, não, tá bom aqui, eu estou ganhando aqui um dinheirinho, dá para me pagar energia. Ah, não, por quê? Eu falo muito aqui nas minhas conversas com o corretor. Moço, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar o que você está ganhando. Faz alguma coisa diferente. Lê um livro, acorda mais cedo, deita mais tarde, vai estudar. Agora, tá tudo certo, né? Fazer beber água, já é que você leva ela até dentro do açude. Fazer beber,
é outra coisa. O que você está fazendo para mudar a sua vida? Está com dor? Está com medo de doer? Pois é. Então, outra coisa que acaba com a sua autoestima é essa. Fuga do desconforto. Olha só, desculpa. O cérebro pede desculpa, né? E fica evitando. Importância do desconforto. Crescimento pessoal só acontece do outro lado do medo. Para você vencer o medo, está do outro lado da porta. O seu sucesso está do lado. Na hora que você passa a porta do medo, evite desconforto, adiar a própria evolução. Você tem muitas possibilidades, tem inteligência. O mesmo tempo que é dado para você, é dado para o seu amigo, para mim, para o Dinar, qualquer pessoa. Né? Superando o medo. Aprenda a enfrentar desconforto, é essencial. Eu gosto muito de uma frase que é: o negócio está fervendo, e eu olho a minha frase preferida, que é assim: e daí? Mas se eu não conseguir, e daí? Eu tento de novo. Mas se eu for lá e tiver fechado, e daí? Eu vou lá, volto no outro dia. Aprender a enfrentar o desconforto é essencial para construir sua autoestima. Quando você enfrenta um desafio e vence, a cada dia você sobe na sua... você está falando para o seu cérebro: eu consigo. Na segunda-feira eu cheguei na academia, falei para o meu instrutor lá, que é o menino lá, o meu estagiário, né? Academia, ou você contrata um personal ou você vai para o estagiário. Mas esse estagiário lá, ele é bem bacaninha. Eu falei: tá na hora de mudar os meus aparelhos. E ele mudou. E eu comecei segunda um novo processo. E aí, cara, dói. Porque a hora que você chega na série máxima, que você põe o peso, que seu músculo vai atrofiar, vai doer, né? Vai sentir a dor do músculo. Cara, mas para mim passar para a próxima fase, se eu quiser melhorar a minha postura, se eu quiser melhorar a minha condição física, eu tenho que passar por isso. Tem um grande amigo meu que fala o seguinte: depois que a gente fica mais velho, se a gente for para a UTI, você só sai da UTI se você tiver músculo para levantar da cama. Quem não tem músculo para levantar e andar, não sai da UTI. Então, é isso que eu penso. A hora que eu estou lá puxando aqueles pesos, eu falei: gente, eu podia estar lá deitado, bonitinho, né? Lindinho, mas não tem jeito, né? Eu preciso melhorar. Então, vai ter dor? Vai. Por que você evita a dor? Aí tem uma psicóloga lá de Uberlândia, inclusive, a doutora Andréa Vermont. Segue ela aí, eu não ganho nada por isso não, mas ela tem umas pancadas boas. Ela tem uma teoria sistêmica breve. Ela bate na hora e dói lá no fundo. Então, doutora Andréa Vermont, vocês precisam escolher qual a dor que vocês querem sentir e vão enfrentar para crescer, né? Bora lá? Outra coisa, quinto hábito, estamos acabando. O abandono de si mesmo. Caramba, tem gente que é desorganizado, né? Vai entrar para tomar banho, pisa na cueca, pisa na toalha, não arruma, né? Eu não era assim, não era organizado, mas hoje eu sou. Eu chego a ter toque de colocar a minha carteira, a chave do carro, a minha aliança, o meu celular no mesmo lugar. Até porque eu esqueço, né? Se eu deixar ele em outro lugar, eu esqueço. Mas assim, é tão bom, né? Eu entro no salão aqui, eu dou uma olhada nas cadeiras, os meninos sabem. Eu já vejo as cadeiras desorganizadas, eu venho lá, coloco elas todas iguais, né? Por quê? Se organizar é falar para você mesmo: cara, eu gosto de mim. Eu sou organizado. Cuidado com as coisas triviais. Roupa limpa, casa organizada, né? Em casa, gavetas, meias, saber o que você vai pegar. Aí é o seguinte: acorda atrasado, não sabe onde está a roupa, tem um compromisso com o cliente, perdeu a meia, está no lugar, pois trocou tudo, perdeu a venda, perdeu o horário, né? Isso traz problemas para você. O amor próprio começa nos detalhes que só você conhece. Como é que está a sua casa? Como é que você deixou sua casa hoje ao sair? Gente, um hábito bacana que eu não tinha, mas a minha esposa hoje, ela exige isso. A gente levanta e arruma a cama. Primeira coisa, arrumar a cama. Botar o travesseiro no lugar certo, colocar o cobre-leito, arrumar,
Eu falo, meu bem, mas ninguém veio aqui. Ela falou, não, arruma a cama. Vai, mas eu vou, à noite eu arrumo a cama. Porque você chega, tá tudo arrumado, né? A casa tá limpa. Às vezes ela chega cansada e vai mexer com roupa. Eu falo, larga disso. Ela não posso largar. A minha casa tem que estar arrumada. Eu tenho que sentir bem na minha casa. Como é que você tá? Como é que você deixou seu quarto hoje? Hã? Cueca lá na sala, banheiro desorganizado. E, gente, eu chego a ser metódico. Minhas coisas são sempre no mesmo lugar, né? Agora com o negócio de pesca, eu montei um ateliê lá em casa. Vou mandar uma foto do meu ateliê para vocês. Eu faço isso que é artificial. É tudo organizado, tudo nas caixinhas. Quando vocês forem me dar um presente, pensa na caixinha. Primeiro na caixinha, tá? Porque eu adoro caixinha. Manda uma caixinha bonitinha para mim. Nossa, pensa tanto que eu gosto da caixinha. Para organizar, botar meus cabos de energia no lugar, meus aparelhos antigos, os meus... Tudo isso é organizado. Por quê? Eu me amo. Eu gosto de mim. O desleixo envia uma mensagem para o seu consciente que ninguém cuida de você. Cuidar de si mesmo é uma forma de demonstrar dignidade e autoestima. Quem não gosta, né, de uma casa limpa? Se você mora sozinho ou mora com seu esposo ou marido, divide as coisas com a sua esposa, tá? Você tem que fazer pelo menos metade. Na verdade, você tem que fazer mais, porque ela trabalha igual você. Mas pelo menos metade. Divide lá. Se ela lava a roupa, você põe o lixo para fora, você arruma a casa, você lava as vasilhas. Pelo amor de Deus, seja um marido, não seja um saco de batata lá, não. E seja provedor. Ser provedor, homem, ser provedor não é só botar dinheiro em casa, não, tá? É cuidar da sua esposa, protegê-la. Então, pessoal, como é que tá? Como é que você deixou sua casa hoje? Ah, não deu tempo. Dá tempo, levanta mais cedo, né? Então, esse é outro hábito que acaba com a sua autoestima. Você chega, a casa... Nossa, aí todo dia você tem que lavar a frigideira para fazer seu ovinho frito, porque a frigideira tá suja. Ah, não, pelo amor de Deus. Não aguento isso, não. Eu chego da minha pescaria, eu desmonto toda a minha traia, limpo todas as minhas varas, minhas carretilhas, coloco os anzóis no lugar, as linhas no lugar, arrumo a minha mochila, porque a hora que eu vou sair no outro dia para pescar, eu pego a mochila, eu sei que está tudo lá no lugar. Legal? Último hábito. Esse é bom, hein? Anestesia. Gente, isso aqui é sério. Isso leva, como diz, o ponto mais alto da anestesia da realidade é a adicção. Quem já ouviu falar em adicção? Eu tenho um amigo adicto. Já viu essa palavra? Adicto? Adicto é dependente, tá? Então, por exemplo, adicto, ele pode ser dependente de droga, pode ser dependente de álcool, pode ser dependente de jogos, de azar. Adicção eu não sou psicólogo, mas é uma... Como é que fala? Um hábito, né? É um vício mesmo, né? É um vício. Então, olha, acaba com a sua autoestima. Porque ontem eu estava no sopão. A gente tem um sopão aqui da igreja. Na terça-feira, eu saio um pouquinho mais cedo aqui, vou lá. Primeiro, eu não faço a sopa, mas eu chego lá para lavar as panelas. Gente, sabe aquelas panelas de 50 litros de alumínio, de buffet, de cozinha industrial? Pois é, imagina, eu chego lá, eu não faço a sopa, mas eu vou para arrumar a cozinha, lavar e distribuir a sopa. Nós vamos distribuir a sopa. E aí você vê a realidade. E geralmente a gente está com um grupo de pastores e a gente ora pelas pessoas. E aí sabe o que eles pedem para você? Deus, me tira dessa realidade. Eles querem sair da realidade. Então isso faz mal para eles. Eles têm consciência, né? Pessoas aí de rua, de situação frágil de rua, né? Pessoas adictas, viciadas em drogas. A gente serve 400 sopas, 300 sopas. E o que eles mais pedem é isso. Então, a anestesia da realidade, quem está procurando subterfúgio para anestesiar a sua realidade, ele tem consciência disso. Então, gente, olha,
Válvula de escape. Eu tenho uma válvula de escape, mas eu acho que ela é sadia, a não ser umas compras na internet, mas nada que vai causar adicção, né? É quase um vício, né? Mas é um hobby. Mas olha só, se você joga, se você usa álcool, não, vou tomar uma cervejinha. Cara, o álcool destrói seus neurônios. Você toma cerveja no domingo para trabalhar na segunda. Nada contra a cerveja, tá? Eu acho que beber socialmente é normal. Mas se você bebe muito, vai atrapalhar você. Por que você bebe, né? E quanto você bebe. Nada contra, gente. Ó, a vida adulta é dura, é pressão. É pressão. Se você é casado, é pressão. Se você é filho, é pressão. Se você é provedor de sua casa, é pressão. Então, o perigo é quando a válvula de escape viva fuga. Aí você começa a fugir da sua responsabilidade, né? E aí, você já viu, né? O álcool, gente. O álcool é muito prejudicial. Toma cuidado, né? Se você tem tendência de beber muito, toma cuidado. Tem gente que não bebe, nunca vai beber, outros vão beber pouco, mas tem gente que começa e não para. Então, isso acaba com a sua autoestima, né? Toda anestesia que rouba a sua força do amanhã te faz mal. Imagina que amanhã você tem um compromisso, mas aí hoje você negligencia, né, e bebe. E aí? Como é que vai fazer? Você tem um fim de semana, né, para se divertir, mas é muito complicado. Esse negócio da autoestima, né? Anestésicos temporários, álcool, comida em excesso. Cara, excesso de peso. É difícil, mas você tem que ter um corpo saudável. Gente, tem corpo que vai ser sempre esbelto, ereto, tá? E vai ser magrão. Outras pessoas nunca vão ser magra demais. Tem umas pessoas que têm um corpo mais cheinho. Mas até quando isso é saudável, né? Anestesiar a dor de momento pode parecer uma válvula de escape, mas não resolve o seu problema. E acaba com a sua autoestima. Importância da conscientização. Você bebe todos os dias? Não, eu não bebo todos os dias, eu bebo só fim de semana. Cara, mas fim de semana você encharca, toma todas, aí esquece de compromisso, esquece que você tratou compromisso com a sua esposa, de levar ela no shopping, de passear, né? Aí, quem falou isso aí? Isabela, legal, todo excesso esconde uma falta. Parabéns, Isabela, é isso mesmo. Olha, gente, faz uma reflexão. Cara, se eu estou bebendo muita cerveja, está faltando alguma coisa. O que é? Construindo autoestima, praticar pequenas vitórias diárias contra esses hábitos destrutivos é uma forma de reconstruir a autoestima. Comece pequeno. Gente, comemore as pequenas vitórias. Isso melhora demais a sua autoestima, né? Comemore as suas vitórias. Fez uma venda, dá um presente para você mesmo, né? Atingiu o seu número de clientes atendidos na semana, dá um presente para você mesmo, né? Leu um livro, conseguiu terminar um desafio, dê um presente para você mesmo. Isso vai melhorar a sua autoestima. Se precisar falar sobre autoestima, fala comigo, tá? Boa notícia é o seguinte, é que a autoestima não é um dom. A gente não nasce com autoestima. A gente constrói a autoestima. Então, se seu pai falou para você, eu não sei o que seu pai falou para você, mas o meu falava assim para mim. Ele tinha uma mini oficina no fundo da casa, assim, e ele fazia algumas coisinhas e tal. E às vezes eu queria fazer alguma coisa. Quando eu pegava uma coisa para fazer, ele falava assim, não, você não dá conta não, pode deixar que isso aí eu faço. Uma criança de 2 anos, 3 anos, é a mesma coisa que falar assim, você é burro. Sem falar o que a gente ouviu, né? Porque eu não ouvi do meu pai que eu era burro, mas tem amigos meus que, você é o burro, você não vai aprender, você nunca vai aprender nada na vida. Então, essa desconstrução da sua autoestima está na sua infância. Faz uma reflexão. Eu não sei você, mas eu já ouvi que eu não dava conta. Já vi amigos meus falando para filho que o filho é burro, que o filho dele nunca vai conseguir. Já ouvi mães falarem para as filhas, não vai dar, desse jeito você não vai casar, você não vai achar ninguém.
Você nunca vai ser uma mulher dona de casa, deixa aí, você não dá conta de fazer nada. Você nunca vai conseguir sustentar sua família. Isso vai acabando com a nossa autoestima. Mas nós precisamos reconstruir nossa autoestima. Como? Não acabando com esses hábitos, péssimos hábitos. Recordando, não deixe para lá. Não traia as promessas que você faz para você mesmo. Não compare, você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa se melhorar cada dia, mas não precisa comparar. Esse negócio de internet é uma prisão, isso é obra do capeta. É só para acabar com a gente. Outra coisa, fuga do desconforto. Cara, não tenha medo. Vai doer, mas vai passar. Não abandone a si mesmo. Organize a sua vida. Tenha mais hábitos saudáveis e organize a sua vida. Horário, casa, roupa, né? Não precisa ser uma cueca velha, não precisa ser uma cueca de marca, mas pode ser uma cueca nova, bonita, né? Já pensou? Não, já pensou? Você tira a roupa perto da sua esposa, tá com cueca... Não dá, né? Acaba com o tesão. É cueca bonitinha, limpinha, né? Então, gente, e o abandono de si mesmo, né? Não se abandone, organize-se. E anestesia da realidade. Obrigado, Isabela, gostei dessa frase. Freud é Freud mesmo. Freud, ele falou o seguinte, que todo excesso tem falta. Então, o que está faltando na sua vida para você parar com esse jogo do tigrinho? O que está faltando na sua vida para você parar de encher a cara, brigar com o cunhado, brigar com a sogra? Não, é assim, ó, as mulheres falam assim, nossa, meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas quando bebe, porra, então por que você bebe, velho? Né? É muito difícil a gente receber informações da nossa vida inteira e acabando com a nossa autoestima e a gente reconstruí-la. Então, a autoestima não é um dom, mas uma decisão diária. Pequenas vitórias consistem e reconstroem a fortaleza interior. Escolha um hábito, uma lista, pratique uma microação, faz alguma diferença, faz alguma coisa de diferença por dia, uma coisa por dia, durante uma semana. Eu vou perguntar para você, desses hábitos que nós falamos, dos 6 hábitos, qual que é um que você identificou e falou, esse eu preciso mudar? Escolhe ele e começa a tomar decisão para mudar ele essa semana. Na próxima semana você pega mais outro, e outro, e outro, e outro, e vai chegar no final do mês aí com, né, reconstruindo a sua autoestima. Fala aí, Dinar. Pessoal, e a gente já está encerrando aqui, já está no finalzinho. Quando eu vim falar com o Borello desse tema, ele até falou assim, cara, mas ele é um tema mais técnico um pouco, às vezes eu não domino tanto, e a gente estudou bastante para a gente conseguir falar isso aqui. E o mais importante é o seguinte, a gente tem um prazo bem curto aqui, tá? 40, 45 minutos para a gente tentar trazer alguma coisa. Então, assim, a gente não espera mudar a vida de ninguém, a gente já falou, esses treinamentos são insights, né? Então, a ideia é a gente plantar alguma coisa na mente de vocês, na cultura de vocês, para que vocês eventualmente possam prosseguir, tá? Então, eu propus esse tema para ele, porque eu achei muito interessante que são coisas pequenas, tá? São coisas que a maioria de nós faz em algum nível ao longo da nossa vida e a gente nem se importa com isso. O deixar para lá, por exemplo, pô, mas o Borello é chato demais, o Borello fica enchendo o saco, todo mundo faz umas besteiras. Não é isso, é porque assim, quando você... Tem muita gente que fica assim, mas eu vou deixar, às vezes o dia da outra pessoa foi difícil, não sei o quê. Às vezes você está até ajudando ela, porque ela está tão acostumada e ninguém nem se importa com aquilo, que a pessoa do lado de lá vai deixando, vai começando a ser desleixada com as coisas que ela faz, você está sendo desleixado com você mesmo, porque você está deixando, você está abrindo mão de uma coisa que você merece, tá? E isso não é legal. E o mais importante de tudo, gente, sobre isso tudo, você é exemplo de alguém, tá? Então, para o certo ou para o errado que você faz, tem alguém te vendo e tem alguém que muitas vezes está até se espelhando em você. Então, às vezes, tem alguém que fala, mas as coisas não estão boas para mim, eu estou passando dificuldade. Você pode ter certeza que tem alguém perto de você, eu não estou falando de inveja, não, estou falando de referência. Que alguém está pensando assim, pô, fulano de tal ali, ou fulano de tal rala tanto, mas ele está ali firme e forte.
Então, assim, você, gostando ou não, você é exemplo de quem está do seu lado. Então, toma cuidado com seus atos e as suas atitudes, porque alguém vai replicar aquilo do seu lado, alguém vai usar você de exemplo, tá? E a pessoa usa você de exemplo porque é certo e porque é errado. Então, se você está errando, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, ah, mas fulano de tal faz do mesmo jeito, entendeu? Então, tenham esse cuidado, tentem cuidar de vocês o máximo possível, mesmo que seja com as pequenas coisas, e nunca se esqueça que você é exemplo de alguém que está aí perto de você. Então, você vai escolher que exemplo que você vai dar. Beleza, pessoal? Muito bem. Gente, é isso aí. Mais uma vez, a gente espera que vocês tenham insights e pesquisem, né? Mas o que eu mais gostei dessa conversa é a questão das válvulas de escape e também da questão de o que esconde, né? O que a gente está escondendo? Essa parte da quebra da promessa também. Como a gente quebra a promessa com a gente, né? E, pessoal, vai doer, vai doer, vai doer, mas vai passar. Então, já que vai doer, faz alguma coisa para que você melhore como pessoa, como ser humano, como marido, como filho, como profissional, né? Vamos acabar com essa teoria do mais ou menos. Mais ou menos pai, mais ou menos filho, mais ou menos amigo, mais ou menos corretor, mais ou menos cunhado, que mais ou menos, né? Vamos ser melhor a cada dia. Eu gosto de uma frase seguinte: hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Esse é meu lema. Eu estou querendo sempre melhorar. É difícil, né? Gente, contribuições, perguntas, conversa, testemunho. Estamos abertos aí. Só abrir o microfone e mandar ver. Bora lá, me ajudem. Então, vamos dar movimento nesse negócio aí. Eu acho que vocês estão refletindo muito, né? Ninguém quer falar. Borel. Fala, jovem. Borel, tá ouvindo bem? Ouvindo bem. A net aqui tá meio complicado. Então, cara, que conteúdo maravilhoso esse conteúdo de hoje, entendeu? Como a Dinardo falou, às vezes a gente, corretor que é novato ou não, pegar um conteúdo desse em 45 minutos, às vezes ele pode até não ter 100% do entendimento, mas que assim, que vai agregar muito, vai para o dia a dia, né? E assim, dentro de um cenário todo, a disciplina, ela faz a gente superar muita diversidade, né? Às vezes a gente vê aí corretor que é teoricamente menos despreparado do que o outro, só que com a disciplina dele é tão grande no dia a dia, que ele supera as adversidades dele, as dificuldades, entendeu? E assim, uma frase muito, muito forte aí que eu vi aí, é a única comparação que te faz crescer é com quem você era ontem. Então, assim, não faz sentido no dia de amanhã eu ser pior do que o dia de hoje. Então, o que eu errei hoje, eu vou acertar amanhã. O que eu errei hoje vai me servir para um aprendizado, para ter uma melhora no dia seguinte. Então, assim, que conteúdo de vocês hoje, cara. Parabéns aí, entendeu? Em nome de Itaboraí, a gente agradece aí. Valeu, Ronaldo. É o seguinte, gente, a gente tenta trazer vivência dentro de um tema que mexe com a estrutura, né? Cara, por que o meu amigo consegue ter né, melhores resultados que eu? É porque ele teve oportunidade? Talvez a oportunidade seja a mesma. Mas será que não é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, né? Então, a gente fica muito feliz de poder passar as experiências. Igual eu falei aqui para vocês, ó, com a experiência de quem já caiu muitas vezes. Então, eu não, assim, não que eu não respeite as pessoas, mas um cara que não tem experiência, que não viveu, falar de um tema que ele não viveu é difícil. Não, gente, eu já vivi esses temas todos, tá? Então, eu sei que a dor a espasmo do crescimento dói, mas você cresce, né? Todos os dias. Legal? Mais alguém quer mais? Ó, cadê os experientes aí? Cadê os top? 40 anos mais tem muita experiência. Tem jovem aí que tem 20 e poucos anos, mas tem muita experiência também, né? Tem gente que começa cedo, com 16 anos, está cuidando de si próprio com uma alta responsabilidade. Quem mais? Não? Ninguém quer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Valeu, pessoal, pela
presença, vocês são top, vocês são únicos, não tem ninguém igual a você, não fique se comparando com qualquer um. E te vejo no pódio. Valeu! Obrigado, Edinardo, obrigado, pessoal. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pela presença. Obrigado, Itaboraí, que vocês sejam felizes aí, que volte ao normal a vida de vocês. Grande abraço. Te vejo no pódio.